glória a Deus. Eu tenho pedido a Deus e tenho orado ao Senhor incansavelmente para que essa campanha venha mudar a história da sua vida. Nos últimos anos, nas últimas campanhas que nós temos feito aqui na Cidade Refúgio, cada uma delas tem preparado o nosso coração para esse tempo, para esse momento. Deus nos prepara para momentos específicos que Ele quer nos levar a viver. Hoje nós estamos na terceira quarta-feira da campanha Vencendo os 33 Reis. Já vencemos o rei de Seom, que é o rei de Hesbom, há 2 quartas-feiras passadas. Nós já entramos hoje aqui por essas portas com essa consciência que Seom já está debaixo dos nossos pés. Toda a soberba e todo o orgulho que esse rei representa na nossa vida, nos impedindo de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, da maneira que Deus quer que venhamos a fazer. A palavra fala em Êxodo, capítulo 33, versículo 3, sobe para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz. Essa soberba, esse orgulho que muitas vezes a gente tem em não aceitar o tratamento de Deus, em não aceitar a maneira de Deus, faz com que a gente perca o melhor e o maior privilégio que existe na nossa vida. É a companhia do Senhor, é a presença do Senhor fazendo toda a diferença. E foi exatamente o que Deus disse para Moisés: eu vou mandar um anjo. Aí Moisés disse assim para o Senhor: não nos faça subir daqui, se a tua presença não for diante de nós. Quem quer a presença de Deus na sua vida? Aleluia. Então quando a gente quer essa presença de Deus na nossa vida, a gente realmente põe o nosso pé sobre o pescoço desse rei Seom, que representa toda essa soberba e todo esse orgulho. A gente entendeu que para vencer esse rei, o rei de Hesbom, nós precisamos ser confrontados com a palavra. Nós já temos aprendido isso ao longo de muitos anos, afinal de contas, temos entendido que o confronto traz a cura. Catuca quem está do seu lado, diga: quando Deus quer te curar, Ele começa te confrontando. Então quando o confronto vem porque o Senhor quer nos levar à vitória, quer nos levar àquilo que Ele tem para a nossa vida. Em Números capítulo 21, versículo 24 diz: mas Israel o feriu a golpe de espada e conquistou a sua terra. Feriu a quem? A Seom. E o que significa a gente dizer que Israel venceu a Seom, o ferindo com golpe de espada? Irmão, a soberba e o orgulho a gente só vence através da ministração da palavra. Essa espada que, segundo diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, é mais penetrante de qualquer espada afiada de 2 gumes. É essa palavra que pode confrontar-nos e levar-nos para essa mudança de mentalidade, essa mudança de visão, essa mudança de comportamento. E Deus vinha vindo no povo toda essa dificuldade de tratá-los, porque os seus corações eram como pedra. Jeremias fala no capítulo de número 23, versículo 29, dizendo que a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha. Você pode estar aqui, quem sabe, há 6 anos, já vai entrar para o 7º ano, ouvindo em todo culto a mesma coisa, mas aí você pensa: mas isso não muda, isso não faz diferença, algumas áreas da minha vida está da mesma maneira, isso só está denunciando uma postura de soberba e de orgulho. Mas deixa eu te dizer, isso não me desanima. Vou continuar pregando, porque essa palavra vai esmiuçar essa penha do seu coração, em nome de Jesus. Catuca quem está do seu lado e diga: tem mais martelo hoje para esmiuçar a penha do seu coração. Aleluia. O profeta Zacarias, no capítulo de número 7, versículo 12, chega a dizer que o povo de Deus fez dos seus corações como pedra de diamante. Olha que coisa forte. E por que o povo de Deus fez do seu coração como pedras de diamante? Porque eles não estavam dispostos a ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes Deus fala através da palavra, Deus usa os profetas para trazer uma palavra de transformação, uma palavra de libertação, uma palavra de mudança, mas nós não ouvimos. Simplesmente porque dispomos o nosso coração a ser como o de pedra de diamante. Mas a palavra é martelo que quebra até a pedra de diamante. Graças a Deus, já vencemos o rei Seom. Quem já colocou a soberba e orgulho debaixo dos seus pés, levanta a sua mão e dá um glória a Jesus. Já vencemos o rei Og, o rei de Bazã.
Ele também já está debaixo dos nossos pés. Você crê nisso? Esse rei que representa toda a incredulidade. Essa incredulidade que muitas vezes está no nosso coração e que infelizmente tem nos impedido de viver a plenitude da promessa do que Deus tem para a nossa vida. A palavra fala em Números capítulo 13, versículo 32 e 33. E puseram-se a difamar a terra. Olha só. A incredulidade do povo era tão grande quanto a promessa que Deus havia feito de que eles herdariam aquela terra, que como eles não criam, eles começam a fazer o quê? A difamar aquilo que Deus disse que ia dar a eles. E a palavra ainda diz, a terra que fomos explorar é terra que devora os seus habitantes. E todo o povo que vimos neles são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles tinham uma visão baseada num conceito de incredulidade. Muitas vezes a nossa incredulidade nos faz ter uma visão distorcida do que Deus tem para a nossa vida. E aí, sabe o que acontece? Na maioria das vezes, ao invés da gente decidir tomar posse, pastora Margarete, da terra que Deus nos prometeu, a gente tem vontade de voltar para o Egito. E é exatamente o que acontece com o povo. Aí o que Deus faz em Números 14, versículo 22 e versículo 23? Todos os homens que viram a minha glória, diz o Senhor, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, ou seja, por 10 vezes Deus está dizendo que o povo demonstrou incredulidade. E ele disse, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocará haverá. Meu Deus! E o mais impactante é quando em Números 14, 25, o Senhor diz assim para o povo, amanhã vocês voltem, deem meia volta e retornem para o deserto. Eles estavam em Cardes Barnea, cidade limítrofe, para tomar posse da terra prometida, e Deus manda eles voltarem para trás. Voltem para o deserto. O povo, no remorso da situação, diz ter se arrependido, e remorso é algo completamente distinto e diferente de arrependimento. Tenta forçar a situação e vai enfrentar os inimigos, só que a Bíblia diz que porque duvidaram da palavra do Senhor, eles foram vencidos. Deuteronômio 1, 43 e 44, porém falando-vos eu não ouviste, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor e vos ensoberbecestes e subiste a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Para nós conquistarmos a promessa do que Deus tem para a nossa vida, querido, depois de vencer a Seom, que é toda essa soberba e esse orgulho, nós precisamos vencer a nossa incredulidade. Nós precisamos conquistar o que Deus tem para a nossa vida baseado na fé, na confiança de que fiel é aquele que prometeu e segundo a sua promessa, Ele cumprirá. O que me chama muita atenção dentro desse contexto, em Números capítulo 32, versículo 15, é quando a palavra diz, e se vos apartardes de Yahvé, Ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causarás a ruína de todo esse povo. Deus estava falando com quem? Com os incrédulos, com aqueles que haviam contaminado o coração dos demais. Até com quem está do seu lado, diga, anda com quem te faz ter fé na promessa do que Deus tem para a sua vida. Aleluia! A palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem os maus costumes, os bons costumes. O problema é que as más companhias também corrompem a expectativa da promessa que Deus coloca no nosso coração. Se cerque de pessoas que vão encher o seu coração de fé e certeza que aquele que te fez a promessa é fiel para cumpri-la. De Números 14 até Números 20, a gente tem um período de 38 anos. Somando a saída do Egito até esses passados 38 anos, nós temos 40 anos de deserto. E aí o que acontece nesses 40 anos de deserto? Todos aqueles que não creram, morreram no deserto. Olha para quem está do seu lado e diga, do deserto, você só sai de uma maneira, aprovado.
tem outro jeito de sair do deserto? Não. Ou você sai do deserto aprovado, ou você morre no deserto. A palavra do Senhor fala em Deuteronômio 2:15, assim também foi contra eles a mão do Senhor, eliminando-os do acampamento até a sua completa extinção. Sabe o que Deus fez, pastor Tiago? Deus levou a completa extinção de uma geração de incrédulos. Por quê? Talvez você se pergunte, presbítero Anderson. É porque Deus, Ele precisa inculcar na nossa mente a sua promessa, sem que ela esteja contaminada por nenhum tipo de incredulidade. E uma maçã podre no cesto contamina todo o cesto. Aí o que é que o Senhor faz? Maressa, Luciene, a Bíblia diz que Ele leva toda aquela geração de incrédulos à extinção. Somente depois, Tiago, que todos morrem, é que o Senhor prepara aquela geração que nasceu no deserto, aquela geração de 20 anos de idade para baixo, que havia saído do Egito, para conquistar a terra prometida. Ou seja, com uma nova geração que aprendeu a crer nas promessas, com uma nova geração que aprendeu a crer na palavra, é com essa geração que o Senhor leva o povo à conquista de Bazã, à conquista do rei Og. Homem este que era um gigante de cerca de 4 metros de altura, que faz menção a toda a incredulidade. Assim como os 12 espias que foram e 10 voltaram temendo os gigantes da terra, assim Deus agora usa toda uma nova geração para vencer o gigante, para conquistar a terra prometida. Você quer conquistar o que Deus tem para a sua vida? Então saia daqui hoje vitorioso sobre esse rei Og, esse rei que representa a incredulidade. Catuca quem está do seu lado e diga: não há mais tempo para não crer. Chegou o tempo de crer e de tomar posse do que Deus tem para a sua vida. Só quem crê dá um glória a Deus. Para começar falando do rei de Jericó, que é a nova conquista que o Senhor tem para dar-nos nessa noite, eu quero que você observe algo muito importante. Primeiro a gente vence Seom, rei de Hesbom, que representa o orgulho e a soberba. Esse orgulho e essa soberba que nos impede de sermos obedientes ao Senhor. Depois a gente vence a Og, ou seja, essa incredulidade porque fomos, segundo a palavra e o contexto, a incredulidade porque fomos obedientes à palavra do Senhor, aí agora a gente pode vencê-la. Largamos de lado a soberba e o orgulho, e por isso conseguimos vencer a incredulidade, vencer o rei Og. E a partir daí nós cremos no que ele prometeu para o nosso futuro. Quando a gente vence Og, a gente começa a enxergar o nosso futuro. Quando a gente vence Og, a gente está diante do Jordão, a gente está a um passo da terra prometida. Quando a gente vence Og, a gente está diante da nossa herança. E aí, meu irmão, quando a gente vê mais de perto, aí a fé se agiganta dentro de nós. E aí eu percebo algo muito importante, que eu falei sobre isso. Se eu não me engano, foi na campanha Vencendo os Traumas, acerca da obediência ser uma premissa para a fé. Você nunca vai conseguir fé sem antes ser obediente. Porque a fé é uma consequência da obediência. Porque matamos a Seom, porque matamos o orgulho dentro do nosso coração e a soberba. Aí então obedecemos a palavra do Senhor, aí estamos prontos para lidar com a incredulidade. Porque nesse momento o Senhor gera a fé no nosso coração. E aí a gente entende o seguinte: nós não somos obedientes porque cremos, mas nós cremos porque somos obedientes. Tem muita gente que espera crer para obedecer. Obedece primeiro, que você vai ver a fé sendo gerada na sua vida. E é hoje, em submissão
E crendo na palavra que nós avançamos. Damos mais um passo. Conquistamos mais um rei. Nos apossamos de mais um pedaço dessa terra que Deus nos prometeu. E o versículo dessa noite é Josué capítulo 1, versículo 2. A partir da parte B do versículo que diz: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Repita comigo: levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora, como profeta de Deus, levanta aí o seu dedo indicador, na direção do seu irmão, do irmão que está do seu lado, e diz assim para ele: levanta-te e atravessa o Jordão. Levanta-te e atravessa o Jordão. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Levanta-te e atravessa o Jordão. Levanta-te e atravessa o Jordão. Aleluia! A palavra de Deus nos narra que logo depois deles vencerem a Og, o rei de Bazã, o povo seguiu para Jericó. Olha que coisa linda. Números capítulo 22, versículo 1. Depois do que? Depois de vencerem a Og, partiram os filhos de Israel e acamparam-se na campina de Moabe, além do Jordão, a caminho de Jericó. Ou seja, eles estavam do outro lado do Jordão, de frente para Jericó. Só havia uma coisa diante deles que os impedia de avançar até Jericó: era o rio Jordão. Presta atenção, porque quando a gente vê Deus levantando o povo para vencer a Seom, rei de Esbom, e levantando o povo para vencer a Og, rei de Bazã, a gente vê o povo lutando, pelejando, Deus com eles. Só que agora a gente entra em uma outra dinâmica, em uma outra atmosfera. Agora, diácono Leandro, diácono Raí, o povo está na mesma disposição de ir lutar, mas Deus entendia que o povo não poderia lutar sem ter o sobrenatural à sua disposição. Sabe o que é que eu aprendo nessa noite? Existem batalhas que nós vamos batalhar, que nós vamos guerrear, e Deus vai nos dar estratégia para vencê-las. Mas existem batalhas, presbítero Roberto, que Deus sabe que a gente entra nela, e que se a gente só vai sair dela vitorioso, se Ele nos auxiliar com o sobrenatural. E o que eu quero dizer para você nessa noite é: as batalhas que Deus permitir que você enfrentar, Ele sabe do que você precisa. E se existe alguma batalha pelas quais você entrou aqui nesta noite, guerreando, que você só vai vencer se for debaixo do sobrenatural, então eu libero sobre a sua vida essa palavra: o sobrenatural virá, o sobrenatural vai acontecer. Deus vai liberar o sobrenatural para que você conquiste o que Ele tem para você. Aleluia! Chacoalha quem está do seu lado e diz assim para o teu irmão: Deus está provendo o sobrenatural para você vencer essa batalha. Aleluia! Glória a Deus. Nesse íntere, a palavra de Deus nos mostra que Josué é levantado como líder que conduziria o povo à promessa. Josué é levantado como aquele que conduziria o povo à terra que mana leite e mel. Querido, me permita, mas quando eu estava preparando ontem essa mensagem, era por volta de quase 1h da manhã, e eu li essa passagem de Números 27, versículo 15 ao versículo 18, eu chorei. Olha só o que diz a palavra, presta atenção. Números 27, versículo 15 a 17, Moisés falou a Iavé e disse que Iavé, Deus dos espíritos que animam toda a carne, estabeleça sobre esta comunidade um homem que saia e entre à frente
diante dela e que a faça sair e entrar, para que a comunidade de Yahvé não seja como um rebanho sem pastor. E Yahvé respondeu a Moisés: toma agora a Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, tu lhe imporás a mão. Aí você me diz: mas pastora, por que você chorou? Porque Moisés tinha uma preocupação. Senhor, que o Senhor levante um líder para colocar no meu lugar, que tenha o coração comprometido em conduzir o povo ao alvo, a promessa do que o Senhor tem para a vida deles. Deixa eu te dizer uma coisa: nesta geração, Deus está levantando homens e mulheres comprometidos em te guiar para a promessa que Ele tem para você. Deus está levantando nessa geração homens e mulheres intrinsecamente comprometidos com o seu destino, intrinsecamente comprometidos com o seu futuro, intrinsecamente comprometidos com a sua eternidade. Aleluia! Deus não está procurando homens que pregam o que as pessoas querem ouvir. Deus não está procurando homens que sejam apenas animadores de plateias e de multidões. Deus não está procurando homens que pregam o que as pessoas querem ouvir. Deus está procurando e estabelecendo homens e mulheres que levem o povo à eternidade com Ele. Aleluia! Que coisa linda! A preocupação de Moisés. Deus disse: Moisés, chama Josué, põe a mão sobre a cabeça dele, libera sobre ele a mesma unção que eu coloquei sobre a tua vida, porque eu o capacitarei e ele guiará o povo à terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vi diversos visitantes aqui na ficha. Eu sei que estou pregando para diversas pessoas através da internet, para mais pessoas pela internet do que aqui dentro do templo. Deixa eu te dizer uma coisa: não aceite estar debaixo de lideranças que não estão comprometidas com a sua eternidade em Deus. Não aceite estar debaixo da cobertura espiritual de homens e mulheres que não estão comprometidos com a sua herança em Deus. Esteja debaixo de líderes, de homens e de mulheres que estão comprometidos com a sua eternidade em Deus. Não congregue em igrejas onde você só ouve o que você quer, aonde o sermão massageia o teu ego, aonde o evangelho é humanista, aonde Jesus e Deus deixou de ser o centro e o homem agora se torna o centro. Agora não é mais o homem que faz para Deus, é Deus fazendo tudo para o homem. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez lá no Gólgota, Ele já fez lá no Calvário. Agora chegou a nossa hora de se dispor: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Aleluia! Moisés prepara o coração do povo para a transição de liderança. E mais uma vez o povo é confrontado por Deus quanto à conquista da sua herança. Deus olha dentro da bolota do seu olho hoje e diz: aí, o que tu quer? O que tu quer? Porque a gente é muito pronto e muito ligeiro de culpar a Deus pelos nossos fracassos. Hoje Deus trouxe você aqui para ter um tete a tete contigo, para olhar dentro do caroço do teu olho, dizer: o que você quer? Qual é a tua? Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 ao 6. Depois Moisés falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles farei conforme a todo mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, não tenhas medo, não se apavorem, porque o Senhor Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Sabe o que Moisés estava dizendo aqui?
vocês têm a promessa, mas sejam corajosos. Vocês têm a promessa, mas sejam valentes. Catuca quem está do seu lado, você tem a promessa, mas seja corajosa. Seja corajoso, seja valente. Aleluia! Por que Deus levanta Moisés antes da sua morte para dizer isso para o povo? Porque agora o desafio seria maior. Deixa eu te dizer, as lutas de amanhã nunca serão do tamanho das lutas de hoje e de ontem. As lutas sempre vêm em uma perspectiva maior. Mas da mesma maneira como as lutas vêm na perspectiva maior, isso está denunciando, declarando que você está mais preparado amanhã do que estava hoje, do que estava ontem. Deus estava dizendo, o desafio será maior. Vocês precisam ser firmes e valentes. Você sabe qual é a promessa que Deus tem na sua vida, Gilson? Olha para quem está do seu lado, você sabe qual é a promessa que Deus tem na sua vida? Você sabe mesmo qual é a promessa que Deus tem na sua vida? Porque Deus deixa claro para o povo, terra prometida é a promessa. Então sejam fortes, sejam valentes, sejam corajosos. Então se você sabe qual é a promessa que Deus tem na sua vida, você tem o mínimo, a obrigação de ser valente e corajoso para alcançar essa promessa. O mínimo. Diante deles estava Jericó. Jericó era uma fortaleza, meu irmão. Seus muros altos e fortes. Mas hoje eu não quero falar nada daquilo que eu já falei em mensagens anteriores. Não quero dar tamanho e largura, eu não quero falar nada disso. Eu quero entrar no sobrenatural. Sabe o que eu descobri, pastor Daniel? Eu descobri que Jericó estava no meio do caminho. Como assim, pastora? Aqui estava o povo, pastor Rodrigo. Jordão, Jericó e o restante da terra prometida. Ou seja, Jericó estava no caminho, impedindo que Israel se apossasse da promessa. Como profeta de Deus levantada por Ele nessa geração, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Hoje você vai sair daqui com estratégias. Hoje você vai sair daqui com o projeto de como você vai tirar do seu caminho tudo aquilo que está te impedindo de se apossar da promessa que Deus tem para a sua vida. E só quem crê dá um pulo da cadeira e dá glória a Deus. Aleluia! Jericó representa o inimigo bloqueando a passagem para você tomar posse da promessa. Jericó representa Satanás e todos os seus esquemas que estão tentando impedir de você viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Jericó representa tudo aquilo que se opõe com o intuito de nos impedir de vivermos essa plenitude, de vivermos essa vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Jericó está no caminho, impedindo essa plenitude. Jericó está no caminho, impedindo de você ter esta vida e vida em abundância, que Jesus falou em João 10:10. O diabo, o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus não para aí não, tem uma vírgula, e ele diz, mas eu vim para vos dar vida aonde ele quer matar, e vida aonde ele quer roubar, em abundância aonde ele quer destruir. Jesus tem vida e vida em abundância para você. Aleluia! Aleluia! Jericó significa cidade fortaleza. Agora, segura. Eu sei que só quem entender isso aqui vai dar glória agora. E depois que eu falei, tem gente que vai dar glória só para dizer que entendeu. Presta atenção. Jericó, como esta cidade que está impedindo de nós tomarmos posse da promessa de Deus, que está no caminho da promessa de Deus,
faz alusão a toda fortaleza da vontade rebelde que ainda habita em nós. Repita comigo: Jericó é toda fortaleza da vontade rebelde que está reinando na minha vida. Vou beber água para você dar glória. É por isso que você vê Deus fazendo de um jeito com os israelitas para conquistarem a Seom e Esbom. Você vê Deus fazendo de outro jeito para conquistarem a Og, rei de Bazã. Aí quando o povo chega diante de Jericó, Deus muda toda a estratégia. Vocês vão viver agora, Israel, que vocês nunca viveram na vida de vocês. Mas e o que aconteceu com Moisés? E as maravilhas que nós vimos Deus fazer com Moisés? Deus fez com Moisés, agora é Josué, agora é diferente. Moisés representa a lei, por isso que ele não entra na terra prometida. Josué representa a graça. Na lei você tinha uma concepção de Deus. Agora deixa eu te mostrar o sobrenatural da concepção de Deus. Deixa eu te levar, Israel, a conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas a conhecer Deus, porque seus olhos vão ver a Deus. Quando você chega diante de Jericó, é Deus te dizendo: quero que tu me conheça um pouco mais, quero que você me conheça um pouco mais, quero que você ande comigo um pouco mais, quero que você viva o que você nunca viveu na sua vida. Aleluia! Aí você vai ler toda a estratégia de conquista de Jericó estava 100% relacionada à inteira, completa, total e absoluta dependência de Deus. Mãozinha no ombro. Dá uma apertadinha, vê se a pessoa dá glória. E diz assim para ele, com carinha de otimista, gera esperança nele agora, e diz assim para ele: para conquistar Jericó e o seu rei, você vai ter que depender inteiramente de Deus. Só quem crê nisso dá glória. Só quem vai fazer isso diz aleluia. Só quem quer viver o sobrenatural mistura o glória com aleluia. Eita, glória a Deus. Primeiro direcionamento que Deus diz para o povo. Josué capítulo 3, versículo 4, Deus diz assim para o povo: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias, ou seja, 6 dias, uma volta por dia, 6 voltas. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Já foi 6 com mais 7, 13. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Para vocês conquistarem Jericó, vocês vão precisar obedecer ao direcionamento e à estratégia que eu estou dando para vocês. E sabe o que acontece quando a gente está diante do impossível? A gente não tem outra alternativa. É por isso que Deus muitas vezes nos leva a situações impossíveis, para que a gente não tenha outra alternativa. Escuta! Segunda estratégia. Os armados vão na frente. Josué capítulo 6, versículo 9. E os homens armados iam adiante. Ei! O reino dos céus é tomado à força. Te perguntei se você sabe qual é a promessa do que Deus tem para a sua vida. Você fez cara de que sabe. Então deixa eu te dizer. Você só vai conquistar essa promessa à força. O reino dos céus é conquistado à força.
É todo mundo apontando o dedo para você, dizendo que você não vai para lugar nenhum. E você dizendo, eu vou, porque eu vou pelo poder de Deus. É todo mundo dizendo, você não vale nada. E você vai dizer, eu valho sim. Porque diz a palavra que eu não fui comprado, nem com ouro, nem com prata, nem com pedra preciosa. Eu fui resgatado, é com o sangue de Jesus, então eu valho. Eu tenho valor. Aleluia. Disposição humana, por isso que Deus diz, os armados vão à frente. Tem o sobrenatural, mas tenha também a sua vontade. Não conte só com o sobrenatural e fique de perna cruzada, porque não vai acontecer. O sobrenatural, para realizar o que Deus tem na nossa vida, só é desencadeado quando está intrinsecamente ligado à nossa atitude e à nossa ação. Aleluia. Terceira estratégia. Os sacerdotes com as trombetas, Josué 6 e 9, os homens armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas. Ou seja, conquiste proclamando a palavra do Senhor. Conquiste lembrando da fidelidade do Senhor. Conquiste lembrando da palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Jeremias, o que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Pois tu viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, sem antes dar fruto naquilo a que foi designada. Números capítulo 22, versículo 23 diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não cumpriria. Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenhamos pois firme a confissão da fé, porque fiel é aquele que prometeu. Deus está dizendo, é assim que você vai conquistar, lembrando da minha palavra, se utilizando da minha palavra. Quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Para de lembrar do que os outros disseram para você. Para de ficar com essa carinha de autocomisseração, se sentindo coitadinho, por causa do que disseram de você, sobre você ou para você. O que eles dizem de você, sobre você e para você, não importa. Importa é o que Deus diz ao seu respeito. É o que Deus fala ao seu respeito. Isso é o que importa. Sabe por quê? Porque às vezes tem muita gente recebendo elogio, também porque tem outro lado também da questão. Muita gente sendo aplaudido. Muita gente sendo ovacionado, muita gente sendo honrado, muita gente com tapete vermelho estendido para passar sobre ele, tendo a aprovação e os aplausos dos homens. Mas o que é que Deus diz a este respeito? A respeito dessa pessoa. Nunca se preocupe com o que as pessoas dizem de você. Esteja completamente, invista toda a sua vida para se preocupar no que Deus diz e pensa de você. Porque é isso que de fato importa. Depois, 1, 2, 3, quarto direcionamento. Josué 6 e 9. E os homens armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Ou seja, tinha a arca da aliança. O que é que tinha dentro da arca? As tábuas com os 10 mandamentos. Dentro da arca tinha um pote com o maná que caíra no deserto. E dentro da arca tinha a vara de Arão que florescera. O que é que isso tem a ver com a minha vida, pastora Lana Holder? Deixa eu falar uma coisa. Deus está te dizendo, na estratégia que Ele tem para você, lembra da aliança que Ele tem contigo, as tábuas. A tábua representa a aliança. As tábuas de pedra representam a aliança. Lembra da aliança que Deus tem com você. Deus fez uma aliança com você e essa aliança na graça se chama diatec. O que significa isso, pastora? Não pode ser quebrada. Lembra da aliança.
O que é que isso significa? Ainda que tu sejas infiel para comigo, diz o Senhor, eu serei fiel para contigo, porque não posso negar a mim mesmo. Escute, deixa eu abrir um parênteses bem grande. Isso não quer dizer que você pode pecar à vontade, que você pode viver uma vida dissoluta, uma vida sem freio, uma vida de libertinagem, uma vida de graça exacerbada, que significa desgraça. Isso significa que se nesse caminho que você está lutando com todas as suas forças, carregando a sua cruz, negando-se a si mesmo, nesse caminho onde você aprendeu que o céu é tomado à força, porque Jesus diz, desde os dias de João Batista, os céus são tomados à força. Isso significa que se nesse caminho você falhar, você fracassar, o Senhor está dizendo, não te preocupa não, eu sei que você estava fazendo de tudo para não fracassar, mas fique em paz, levanta, põe-te de pé, porque ainda que tu tenha falhado comigo, eu não vou falhar contigo. Olha para quem está do seu lado, que eu vou te falar uma coisa que você já sabe, mas às vezes esquece. Olha dentro do caroço doido dele e diga, Deus é fiel. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus é fiel. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus é fiel. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus é fiel. Sabe por que a gente sente a presença dEle? Porque Deus é fiel. Sabe por que Ele te batizou com o Espírito Santo? Porque Deus é fiel. Sabe por que você fala uma língua estranha que você nunca estudou na vida? Porque Deus é fiel. Tinha as tábuas de pedra, ou seja, aliança. Tinha também o maná. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Quando for a luta, quando for para a guerra, lembra dos meus cuidados com você nos dias mais difíceis da sua vida. Por isso que o maná estava lá. Para o povo não esquecer que mesmo no deserto, eles acordavam de manhã e já tinha maná na porta. Lembra dos meus cuidados na sua vida. Lembra de como eu cuidei de você. Lembra. O que estava dentro da arca também? Vara de Arão. A vara de Arão que floresceu. Rapaz, isso aqui é fantástico. Olha para quem está do seu lado e diga, é fantástico. Por que é fantástico, pastor? Sabe o que essa vara de Arão representa? Nossa promessa. Nosso chamado. Tá, pastorinha, o que tem tão fantástico nisso? Ela floresceu. Tá, mas é uma vara. Sim, mas era uma vara que não estava ligada no chão. Era uma vara que não tinha o recurso natural para florescer. Deus está dizendo para você, a promessa que eu te fiz não precisa de recurso natural para florescer na sua vida. Vai florescer. O ministério que eu disse que eu ia te dar, vai florescer. A promessa que eu fiz, ela vai florescer. Deus fica dizendo assim para a gente, olha só, não floresce, porque não está ligada na terra. Não é para florescer, porque pela ordem natural ela só deveria florescer se ela continuasse ligada na terra. Aí Deus está dizendo, a minha promessa não depende do natural. A minha promessa não depende de solo fértil. A minha promessa não depende de chuva. A minha promessa não depende de fotossíntese. A minha promessa não depende de um fator de reação química. A minha promessa só depende do sobrenatural. É por isso que vai florescer na sua vida. É por isso. É só por isso. Aleluia. Aleluia. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta estratégia. No 7º dia, irão rodeá-la por 7 vezes. Repita comigo, no 7º dia. Irão rodeá-la por 7 vezes. 7º dia, rodear 7 vezes.
Tempo perfeito na maneira perfeita. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Pronto. Chega que eu tenho ciúme. Preste atenção. Olha para quem está do seu lado. Tempo perfeito, da maneira perfeita. Por que, Senhor? Porque não é a hora perfeita. Às vezes a maneira já é perfeita, mas não chegou ainda o tempo perfeito. Deu até vontade de dar uma roladinha. Olha para quem está do seu lado, dá uma cutucada nele e fala: tempo perfeito, maneira perfeita. Aí eu vou falar um versículo que todo mundo já sabe de qual é salteado, Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu na terra. Escuta, Deus já tem o dia, a hora, o lugar e a maneira perfeita para te dar a vitória que você veio buscar. Aleluia! Depois de vencer Seom, que representa o orgulho e a soberba, depois de vencer Og, que representa a incredulidade, o povo começa a viver experiências sobrenaturais. Repita, chegou a hora de eu começar a viver experiências sobrenaturais. Debaixo da autoridade da palavra que eu estou pregando nessa noite, eu libero sobre a sua vida esta palavra. Você vai começar a viver o sobrenatural. Depois de vencer a soberba e o orgulho e a incredulidade, se prepare, porque você vai começar a viver o sobrenatural na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Presta atenção nisso aqui. Quem quer viver o sobrenatural aqui? Deus chega para o povo: vocês querem viver o sobrenatural? Óbvio que Deus não pergunta literalmente nesses termos. Mas Deus dá a eles palavras que precisavam ser obedecidas. Palavras que precisavam ser obedecidas. Afinal de contas, Jericó, que representa a fortaleza da vontade rebelde, só é vencida quando a gente começa a obedecer à vontade de Deus. Você só vence a fortaleza da vontade de rebelde depois que você começa a obedecer à vontade de Deus. Deus diz assim para eles, Josué 3:5, santificai-vos. Porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Tem gente que quer maravilha, mas não quer pagar o preço para maravilha. Tem gente que quer o sobrenatural, mas não quer pagar o preço para o sobrenatural. Deus estava dizendo para eles: vocês precisam ter a disposição de se santificar. A obediência trouxe fé para o povo se santificar. Saia daqui com fé para se santificar. Saia daqui com fé para se santificar. Para terminar. Foi muito fraco. Para terminar. Deus chega para eles, Josué 3:15-16. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, isso aqui é lindo. Os seus pés se molharam na beira das águas. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, ou seja, era água para tudo que é lado. Porque eram os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente a Jericó. Quando você começar a obedecer a Deus, Ele vai te dar tudo o que você precisa
para vencer a fortaleza da vontade rebelde que ainda reina na sua vida. Tudo. Os céus contemplaram quando os sacerdotes colocaram o pé nas águas do Rio Jordão. Os céus entraram em ação, os céus pararam as águas do Jordão, separando-as, fazendo com que o povo pudesse atravessar em seco. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quando eu estava escrevendo esse versículo, olha a frase que o Espírito de Deus impetrou na minha alma naquela hora. Dê aos céus o direito legal de abrir os caminhos impossíveis para você. Às vezes, pastor Vinícius, os céus querem agir. Às vezes os céus querem fazer, Camila e Jaque. Às vezes os céus querem realizar. Mas aí, os céus se deparam com a ilegalidade. Não tem legalidade na vida daquela pessoa para que os céus se movam, para que os céus abram os caminhos impossíveis, para que ele possa conquistar, para que ela possa conquistar a terra prometida. Deus hoje faz um apelo para você. E o apelo de Deus é: dê aos céus o direito legal de abrir os caminhos impossíveis para você. Dê. Resumindo, deixa Deus trabalhar. Chacoalha aí quem está do seu lado. Joga no chão se estiver dormindo. E diga para essa pessoa: dê aos céus o direito legal de abrir os caminhos impossíveis para você. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Terceiro ponto. Esse aqui vai ser o momento que o povo menos vai dar glória a Deus. Rodrigo. Cris. Vocês não vão ouvir ninguém dar glória agora. Quem quer viver o sobrenatural? Para eu viver o sobrenatural, eu preciso me santificar. Para eu viver o sobrenatural, eu preciso deixar os céus agirem. Dar direito legal aos céus de agirem na minha vida. Preste atenção nesse aqui agora. Para eu viver o sobrenatural, eu preciso deixar Deus me ferir. Prova na Bíblia. Pois não. Josué 5, versículo 2 e 3. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar pela segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte do prepúcio. É óbvio que o monte só teve esse nome porque lá todos os homens foram circuncidados. Repita comigo: para eu viver o sobrenatural, eu preciso deixar Deus me ferir. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Todo período de guerra exige circuncisão. Todo período de guerra. Deus quer tratar com o que ainda não está circuncidado em nós. Deus quer tratar com o que não tem aliança com Ele em nós. Deus quer tratar com tudo aquilo que é nosso, que ainda não é dele. Escuta bem isso aqui, meu irmão. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você fique pensando assim, olha. Quem é estrategista já pensa, mas eles estavam na guerra, como é que eles iam se ferir na guerra? Se ferindo na guerra, como é que eles poderiam ir para a guerra ferido? Querido, deixa eu te dizer, Deus é lindo. Repita comigo: Deus é lindo. Lindo, lindo, lindo é. Não é assim que a gente canta? Deus é lindo. E por que, pastora, que Ele é lindo? Porque quando na guerra a gente deixa Deus nos ferir,
Deus tratar com o que ainda não está circuncidado em nós. Deus faz com que na guerra a gente tenha tempo de paz para se recuperar. Vou provar, presta atenção. Josué capítulo 5, versículo 7 e 8. Porém em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Olha aqui para mim, abaixa só um pouquinho o teclado, meu filho, por favor. Presta atenção nisso aqui. Olha aqui para mim. Deus poderia ter mandado o povo se circuncidar antes do Jordão. Mas Deus manda o povo circuncidar depois do Jordão. O Jordão ficava diante do quê? Jericó. Jericó inteira viu Deus abrir o Jordão para o povo passar. A Bíblia diz, lê quando chegar em casa, que todos os amorreus, todo o povo daquela terra, sabendo que Deus abriu o Jordão para eles passarem, se encheram de pavor. Sabe o que isso significa? Ninguém teve coragem de atacar. Por que Deus botou pavor no coração do povo? Porque era hora de Deus tratar o povo. E para Deus tratar o povo, precisava feri-lo. E ferido ninguém vai para a guerra. Ferido ninguém vai para a guerra. Quando o diácono Evandro, que ministrou dízimos e ofertas aqui hoje, chegou na igreja, cadê ele? Está aí ainda ou foi embora? Está ali. Eu me lembro do primeiro aconselhamento que nós tivemos há 2 anos atrás, me lembro perfeitamente. Estou velha, mas não estou gaga. E eu me lembro que eu perguntei para ele se ele estava pronto. Mas eu não perguntei para ele se ele estava pronto para assumir responsabilidades eclesiásticas. Eu perguntei para ele se ele estava pronto para ser tratado. Deus nunca, escuta isso, never, lá vem a pastora, jamais de la vie. Deus nunca vai te colocar em determinados níveis de guerra enquanto você não estiver sarado. A Bíblia diz que Deus espera o povo sarar daquele processo de circuncisão. Quando o povo está sarado, sabe o que acontece? Depois que o povo circunda, ou seja, entrega tudo para Deus, não tem nada mais meu, é tudo teu. Aí a Bíblia diz que vem a visitação, teofania, Jesus aparece no arraial de guerra, olha que coisa linda. A palavra fala em Josué 5:13, sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada. Sabe o que é que aquele homem, o que é que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava ali para dizer para Josué: já houve a santificação, já houve a obediência, já deixou ser circuncidado pelo Senhor, agora pode deixar que a guerra é minha, a guerra não é sua, a guerra é minha, a guerra é minha, a guerra é minha. Existem batalhas que pessoas estão lutando há anos e não vencem, porque a batalha só vai ser vencida quando você deixar Deus batalhar elas para você. Enquanto não se santificar, enquanto não obedecer, enquanto não se circuncidar, não vai ter visitação. E sem visitação, meu irmão, você pode ter bazuca, você pode ter míssil, você pode ter R-15, você pode ter o que for, mas Jericó só vai cair se o homem de linho, o homem de branco, o homem que tem tatuado na coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o homem das mãos furadas, você só vai ganhar essa batalha quando esse homem se revelar a você. Quando houver a visitação. Quando houver a visitação. E para concluir, vem a conquista. Conquista, Josué 6:16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Deixa eu te perguntar, você já viu alguma coisa cair com grito? O que derrubou Jericó não foi o grito, foi esse processo. Deus não faz nada por mágica. É por isso que as pessoas não querem Deus, querem Iemanjá,
querem Ogum, querem Oxóssi. Por quê? Porque todas essas entidades, esses demônios, eles te prometem as coisas do dia para a noite. O processo é rápido, ou melhor, nem tem processo. Só que todas essas conquistas que você ganha dessa maneira são passageiras e o preço é alto. Com Deus não. Com Deus há um processo. Por que, pastor, há um processo? Porque Deus não quer te dar nada hoje para você perder amanhã. Esse processo é Deus te preparando para quando você receber o que Ele tem para a sua vida, e não é pequeno. Efésios 3:20 diz que Ele nos dará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, o que Ele tem para você não é pequeno. Para quando Ele nos der o que não é pequeno, a gente não perca. Enquanto a nossa casa estiver estabelecida na areia, Ele não nos dá nada. Porque vai vir os rios, vai bater os ventos, vai soprar contra aquela casa, e grande será a sua queda. Deus só vai te dar quando a tua casa estiver solidificada na rocha. Jericó só caiu porque teve todo esse processo. A Bíblia nem diz o que eles gritaram. A Bíblia diz que o povo gritou com grande grita. Eu não sei se eles combinaram um grito de guerra antes. Eu sei que 600 mil homens gritaram. E uma muralha de 9 metros de altura por 6 de largura. Eram 2 muralhas, uma na frente da outra. Toda a cidade ruiu. Hoje Deus te trouxe aqui para tudo aquilo que está no caminho do que Ele tem para a sua vida. Para toda essa vontade rebelde que está te impedindo de viver o que Ele tem para você. Caia por terra. Hoje. Não dá para esperar mais. Não há mais tempo. Jesus está voltando. Não há mais tempo. Jesus tem pressa. Vamos hoje nos dispor a colocar os nossos pés no pescoço desse rei de Jericó. Josué capítulo 10, versículo 24. Quando fizeram sair esses reis, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o haviam acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. Eles, aproximando-se, puseram o pé sobre a nuca deles. Sabe o que significa isso? Aquilo que te subjugava, agora não te subjuga mais. Aquilo que exercia domínio sobre você, agora você exerce domínio sobre aquilo. Essa vontade rebelde, essa fortaleza da vontade rebelde, que exerce domínio sobre você, que te impede de viver os projetos, as promessas, os propósitos de Deus para a sua vida, que te submete hoje, você sai com ela debaixo da planta dos seus pés. Hoje você subjuga essa fortaleza da vontade rebelde. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero chamar o coral ao altar, por favor. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você vai sair do seu lugar pelo corredor do meio, escute bem. Você vai pisar aqui, ó, rei de Jericó. Você vai pisar. Quando você pisar nesse rei de Jericó, você vai estar pisando aonde? Na fortaleza da vontade rebelde. Repita: fortaleza da vontade rebelde. Hoje eu vou te submeter debaixo da planta dos meus pés. A partir de hoje, você não exerce mais domínio sobre a minha vida. A partir de hoje, eu te domino. E a vontade do Senhor domina a minha vida.